Ela enterrou as mãos na terra molhada e arrancou o ouro, que mudaria tudo. Naquela noite, a escrava que todos ignoravam se tornaria a mulher que destruiria a fazenda mais poderosa do Vale do Paraíba. Mas o que ela não sabia é que sua vingança custaria muito mais do que imaginava. Esta é a história real de Benedita, a escrava que roubou o ouro da Sinhá e vingou sua filha através da fé que abalou as estruturas de uma família inteira. Fazenda Santa Cruz, Vale do Paraíba, 1857. O sol ainda não havia nascido quando Benedita acordou naquela manhã de abril. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar durante a noite toda. Fazia exatamente 3 meses desde que sua filha Maria, de apenas 14 anos, havia sido vendida para uma fazenda no interior de Minas Gerais. 3 meses sem notícias. 3 meses de dor que corroía sua alma como ferrugem em correntes antigas. A escrava Benedita tinha 32 anos e havia passado toda a sua vida naquela propriedade. Chegou ali ainda menina, com apenas 7 anos de idade, trazida de outra fazenda, quando o antigo dono morreu e seus bens foram leiloados. Benedita cresceu vendo o café ser plantado, colhido, processado, viu gerações de escravos nascerem e morrerem naquelas terras. Viu famílias serem separadas, crianças sendo arrancadas dos braços de suas mães, homens sendo açoitados até a morte no tronco que ficava no centro do terreiro. Mas nada, absolutamente nada, havia preparado Benedita para o dia em que a Sinhá Mariana decidiu vender sua filha Maria. A menina era bonita demais, esperta demais, chamava atenção demais. E isso incomodava profundamente a senhora da fazenda, uma mulher de 40 e poucos anos, magra, de olhos claros e frios, como gelo, que governava aquela propriedade com mão de ferro desde que seu marido, o coronel Augusto, havia sofrido um derrame que o deixou paralisado em uma cadeira. Naquela manhã de abril, Benedita caminhou até a casa grande, carregando a bandeja com o café da manhã da Sinhá. Seus pés descalços pisavam no chão de terra batida, enquanto o céu começava a clarear. Ela subia aqueles degraus todos os dias há mais de 15 anos. Conhecia cada tábua que rangia, cada mancha na parede, cada canto daquela construção imponente, que se erguia no topo da colina, como um monumento à crueldade humana. Quando entrou na sala de jantar, a Sinhá Mariana já estava sentada à mesa, folheando um livro de receitas francesas que havia encomendado do Rio de Janeiro. A mulher nem ergueu os olhos quando Benedita colocou a bandeja sobre a mesa. Café quente, pão com manteiga, geleia de goiaba com ajô fresco. Tudo preparado com perfeição, como sempre. Foi nesse momento que Benedita notou algo diferente. Sobre o aparador de mogno, próximo à janela, havia uma caixa de madeira entalhada que ela nunca tinha visto antes. A tampa estava entreaberta, e através da fresta era possível ver o brilho inconfundível do ouro. Moedas, joias, objetos preciosos acumulados pela família ao longo de décadas de exploração do trabalho escravo. O coração de Benedita acelerou. Ela sabia exatamente o que era aquilo. Havia escutado conversas entre os outros escravos sobre como a Sinhá Mariana escondia suas riquezas, sempre mudando o ouro de lugar, com medo de que alguém descobrisse onde guardava sua fortuna. E ali estava, exposto, quase como um convite. Mas Benedita não era ladra. Mesmo depois de tudo que havia sofrido, mesmo com a dor que carregava no peito pela perda de sua filha, ela nunca havia roubado nada. Sua mãe, que morreu quando Benedita tinha 16 anos, sempre dizia que Deus via tudo, que um dia haveria justiça, que era preciso ter fé mesmo nos momentos mais escuros. Benedita serviu o café, arrumou as cortinas, verificou se tudo estava em ordem e se retirou da sala, em silêncio. Mas enquanto caminhava de volta para a senzala, sua mente não conseguia parar de pensar naquela caixa de ouro. E mais do que isso, não conseguia parar de pensar em Maria. 3 meses sem notícias da menina. 3 meses imaginando o pior. Benedita sabia o que acontecia com meninas escravas bonitas como sua filha. Sabia dos abusos, das violências, dos horrores que eram cometidos longe dos olhos de quem preferia não ver. E essa dor era um peso que ela carregava a cada segundo de cada dia. Naquela tarde, enquanto lavava roupas no rio que cortava a propriedade, Benedita conversava com outras escravas sobre suas angústias. Estava ali Joana, uma mulher de 50 anos que havia perdido 6 filhos, todos vendidos, quando ainda eram crianças. Estava Francisca, mais jovem, com 20 e poucos anos, que tinha as costas marcadas por cicatrizes de chicotadas. E estava também a velha Tomásia,
uma senhora de cabelos brancos que conhecia histórias e rezas antigas, e que todos na fazenda respeitavam por sua sabedoria. Foi Tomásia quem primeiro falou sobre vingança. A velha escrava tinha olhos fundos e voz rouca, de quem havia fumado cachimbo a vida inteira. Ela contou que em outras fazendas, escravos revoltados haviam encontrado maneiras de se vingar de seus senhores. Alguns envenenavam a comida, outros incendiavam plantações, outros ainda fugiam levando consigo tudo que conseguiam carregar. Benedita escutava em silêncio, suas mãos esfregando as roupas contra as pedras do rio. Pela primeira vez na vida, ela permitiu que pensamentos de vingança entrassem em sua mente. Não seria apenas por ela, seria por Maria. Seria por todas as mães que haviam perdido seus filhos. Seria por todas as mulheres que haviam sofrido nas mãos daquela família. Mas como? Como uma escrava poderia vingar-se de uma sinhá poderosa, sem acabar morta no tronco? A resposta veio 3 dias depois, de uma maneira que Benedita jamais poderia ter imaginado. Era uma quinta-feira quando a sinhá Mariana recebeu a visita do comendador Silva, um comerciante de escravos que fazia negócios com a fazenda há anos. Benedita estava servindo café na sala, quando escutou a conversa entre os dois. O homem estava oferecendo um bom preço por escravos jovens e saudáveis. Dizia que havia demanda no Rio de Janeiro, que os fazendeiros de lá estavam pagando fortunas por trabalhadores qualificados. Foi quando a sinhá Mariana mencionou que estava pensando em vender mais alguns escravos para levantar dinheiro. Queria reformar a casa grande, comprar móveis novos da Europa, adquirir um piano que havia visto em um catálogo. O coronel Augusto, paralítico em sua cadeira, apenas olhava para o nada, incapaz de concordar ou discordar de qualquer coisa. Benedita sentiu o sangue gelar nas veias. Mais vendas. Mais famílias separadas. E ela sabia que desta vez poderia ser a próxima. Sem Maria para proteger. Sem nada que aprendesse aquele lugar além das correntes invisíveis da escravidão. Benedita era apenas mais uma peça no inventário da fazenda. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Deitada no chão de terra batida da senzala, ouvindo os roncos e gemidos dos outros escravos ao seu redor, Benedita rezou. Rezou como nunca havia rezado antes. Pediu a Deus que lhe mostrasse um caminho. Pediu força. Pediu coragem. Pediu justiça. E foi ali, no silêncio daquela noite escura, que um plano começou a se formar em sua mente. Você já passou por algo tão doloroso que sentiu que precisava agir, mesmo com medo das consequências? Deixe nos comentários qual foi sua experiência. O plano de Benedita era simples mas arriscado. Ela roubaria o ouro da sinhá. Não tudo, porque isso seria anotado imediatamente, mas o suficiente para conseguir comprar informações sobre o paradeiro de Maria, e, quem sabe, até mesmo pagar alguém para trazê-la de volta. Benedita sabia que havia homens livres, comerciantes e viajantes, que por uma boa quantia em ouro, fariam quase qualquer coisa, mas roubar o ouro era apenas o começo. O verdadeiro plano de Benedita envolvia algo muito maior, algo que ela havia aprendido observando a sinhá Mariana ao longo dos anos. A senhora da fazenda tinha um segredo que, se revelado, destruiria sua reputação e sua posição na sociedade. Benedita descobriu esse segredo por acaso, 6 anos antes, quando estava limpando o escritório do coronel Augusto. Entre papéis antigos e documentos empoeirados, ela encontrou cartas de amor trocadas entre a sinhá Mariana e um padre da cidade vizinha. As cartas eram explícitas, apaixonadas, e revelavam um romance proibido que havia durado anos. Na época, Benedita guardou esse conhecimento para si mesma. Não por lealdade à sinhá, mas porque não sabia o que fazer com aquela informação. Uma escrava acusar uma senhora de adultério com um homem da igreja seria considerado insolência, mentira, e resultaria em punição severa, possivelmente a morte. Mas agora, com a dor da separação de Maria corroendo sua alma, Benedita via aquelas cartas como uma arma que poderia usar para atingir a sinhá Mariana, onde mais doía: sua reputação, sua posição social, sua imagem de mulher virtuosa e religiosa que ela tanto cultivava perante a sociedade. O problema era que as cartas não estavam mais no escritório. Benedita havia procurado discretamente ao longo dos anos, mas nunca mais as encontrou. A sinhá devia tê-las escondido em algum lugar mais seguro, talvez no mesmo lugar onde guardava seu ouro. Durante 2 semanas, Benedita observou cada movimento da sinhá Mariana. Notou que todas as terças e sextas-feiras, após o almoço, a senhora da fazenda subia para seu quarto e trancava a porta. Ficava lá por cerca de 1 hora e quando saia,
sempre parecia mais tranquila, quase serena. Benedita suspeitava que era ali, na privacidade de seu quarto, que a sinhá contava seu ouro e lia suas cartas antigas. O quarto da sinhá Mariana ficava no segundo andar da casa grande, ao final de um corredor comprido. Tinha uma janela grande que dava para os fundos da propriedade, com vista para a senzala e para os campos de café, que se estendiam até onde a vista alcançava. Era um quarto luxuoso, com móveis importados, cortinas do veludo, um grande armário de jacarandá e uma cama com dossel de rendas francesas. Benedita limpava aquele quarto todos os dias, mas sempre sob supervisão. Assim a Mariana nunca a deixava sozinha lá por mais de alguns minutos. Mas em uma manhã de maio, a oportunidade que Benedita esperava finalmente surgiu. Assim a Mariana teve que ir até a cidade para resolver assuntos na igreja. O padre que havia sido seu amante havia morrido 6 meses antes. E agora um novo pároco estava organizando uma grande festa para arrecadar fundos para reformas no templo. Assim sempre preocupada com sua imagem pública, não poderia faltar. Benedita soube pela mucama da casa que a viagem levaria o dia inteiro. A sinhá partiria logo após o café da manhã e só retornaria ao anoitecer. Era a chance perfeita. Naquela manhã, Benedita trabalhou como sempre, sem demonstrar qualquer nervosismo. Serviu o café, limpou a sala de jantar, lavou a louça. Quando a sinhá Mariana finalmente partiu em sua carruagem puxada por 2 cavalos brancos, Benedita esperou mais 1 hora antes de agir. Precisava ter certeza de que a senhora não voltaria por ter esquecido algo. Quando o sol estava alto no céu, e a casa grande estava relativamente vazia, com apenas uma criada velha cochilando na cozinha, e o coronel Augusto em seu eterno estado de paralisia na sala de estar, Benedita subiu as escadas silenciosamente. Seu coração batia tão forte, que ela tinha certeza de que todos na fazenda poderiam ouvi-lo. Entrou no quarto da sinhá e fechou a porta atrás de si. Suas mãos tremiam. Ela nunca havia feito nada assim antes. Nunca havia quebrado uma regra tão grave. Mas a imagem de Maria, sua filha doce e gentil, vendida como um animal, impulsionava cada passo que ela dava. Benedita começou a procurar. Abriu gavetas, olhou dentro do armário, examinou debaixo da cama. Nada. O ouro e as cartas não estavam em nenhum lugar óbvio. Foi quando ela notou algo estranho no rodapé da parede, próximo à janela. Uma das tábuas parecia ligeiramente desalinhada. Ajoelhou-se e empurrou a tábua com cuidado. Ela cedeu, revelando um pequeno compartimento escondido. E ali estava a caixa de madeira entalhada que ela havia visto semanas antes. E ao lado dela, um maço de cartas amareladas pelo tempo, amarradas com uma fita vermelha desbotada. Benedita pegou a caixa e a abriu. Dentro havia moedas de ouro, algumas joias, brincos do diamante, um colar de pérolas, anéis de ouro com pedras preciosas. Era uma fortuna. Mais dinheiro do que Benedita jamais havia visto na vida. Dinheiro arrancado do suor e sangue de centenas de escravos ao longo de décadas. Ela pegou um punhado de moedas de ouro e algumas joias menores, o suficiente para ser significativo, mas não tão óbvio, que seria notado imediatamente. Colocou tudo em um pequeno saco de pano, que havia trazido escondido sob sua saia. Depois pegou as cartas. Abriu uma delas e começou a ler. As palavras eram íntimas, apaixonadas. A sinhá Mariana escrevia sobre seu amor proibido pelo padre, sobre como sonhava em fugir com ele, sobre como odiava estar presa em um casamento sem amor com um coronel Augusto. Havia até menções a encontros secretos, descrições de momentos íntimos que fariam qualquer pessoa da sociedade da época corar de vergonha. Benedita colocou as cartas de volta no esconderijo. Não as levaria ainda. Elas seriam sua garantia, sua proteção, caso fosse descoberta. Se a sinhá Mariana a acusasse de roubo, Benedita revelaria o segredo das cartas. Era um cheque-mate arriscado, mas era tudo que ela tinha. Depois de recolocar tudo em seu lugar e certificar-se de que o quarto estava exatamente como havia encontrado, Benedita desceu as escadas e voltou para suas tarefas normais. Ninguém notou nada. Ninguém suspeitou de nada. Para todos na fazenda, aquele era apenas mais um dia comum. Mas para Benedita, aquele dia marcou o início de sua transformação. Ela não era mais apenas uma escrava submissa. Ela era uma mulher que havia ousado desafiar sua senhora, que havia pegado para si uma pequena parte do que havia sido roubado de seu povo ao longo de gerações. Naquela noite escondida na senzala,
Benedita examinou seu tesouro à luz fraca de uma vela. As moedas de ouro brilhavam, refletindo promessas de liberdade, de reencontro, de justiça. Ela as escondeu em um buraco que cavou no chão de terra, sob sua esteira de dormir. Ninguém jamais procuraria ali. Nos dias seguintes, Benedita começou a fazer contatos. Havia um homem livre, um negro alforriado chamado João Batista, que trabalhava como mensageiro e fazia entregas entre as fazendas da região. Benedita o conhecia das vezes em que ele visitava a fazenda Santa Cruz para trazer correspondências ou mercadorias. João Batista era um homem de cerca de 40 anos, alto, forte, com cicatrizes no rosto que contavam histórias de uma vida difícil. Ele havia comprado sua liberdade 15 anos antes. Depois de trabalhar durante 20 anos juntando cada moeda que conseguia, agora ele tinha um cavalo, uma pequena carroça, e fazia um bom dinheiro transportando cargas e mensagens. Benedita o abordou em uma tarde quando ele veio fazer uma entrega na fazenda. Ela fingiu estar apenas conversando casualmente, mas seus olhos transmitiam urgência. Disse que precisava de ajuda, que estava procurando informações sobre sua filha que havia sido vendida para Minas Gerais. Perguntou se ele conhecia alguém que pudesse ajudar. João Batista olhou para ela, com expressão séria. Ele sabia que ajudar uma escrava a procurar por outra escrava vendida era arriscado. Se fosse descoberto, poderia perder sua liberdade ou coisa pior. Mas havia algo nos olhos de Benedita, uma determinação, um desespero, que tocou seu coração. Ele disse que conhecia pessoas, que tinha contatos em várias fazendas, que poderia fazer algumas perguntas discretas, mas que isso custaria dinheiro. Benedita mostrou a ele uma das moedas de ouro que havia roubado. Os olhos de João Batista se arregalaram. Ele quis saber de onde uma escrava havia tirado tanto dinheiro. Benedita mentiu. Disse que havia juntado ao longo de anos, fazendo pequenos trabalhos extras, vendendo ovos de galinhas que criava escondido, trocando favores. João Batista não acreditou completamente, mas também não fez mais perguntas. Dinheiro era dinheiro, e ele tinha família para sustentar. Eles combinaram que João Batista começaria a investigar. Ele viajaria pelas fazendas de Minas Gerais, faria perguntas sutis, procuraria por uma menina chamada Maria, que havia sido vendida há 3 meses. Benedita lhe deu 3 moedas de ouro como pagamento adiantado, uma fortuna para um homem como ele. Enquanto esperava por notícias, Benedita continuou sua vida na fazenda, como se nada tivesse mudado. Mas internamente, ela estava diferente. Pela primeira vez em sua vida, ela sentia que tinha algum controle sobre seu destino. Não era mais apenas uma vítima das circunstâncias. Ela havia agido, havia tomado uma decisão. Havia roubado da mulher que havia roubado sua filha. Mas assim a Mariana não era tola. Algumas semanas depois do roubo, ela notou que algumas peças de seu tesouro estavam faltando. No início, ela pensou que havia se enganado na contagem. Mas depois de verificar várias vezes, teve certeza. Alguém havia roubado seu ouro. A fúria da sinhá Mariana foi terrível. Ela mandou chamar todos os escravos da fazenda para o terreiro. Eram mais de 80 pessoas, incluindo crianças. O feitor, um homem brutal chamado Sebastião, ficou ao lado da sinhá com um chicote na mão, pronto para punir quem ela ordenasse. A sinhá Mariana caminhou entre os escravos como uma cobra procurando sua presa. Seus olhos frios examinavam cada rosto, procurando sinais de culpa, de nervosismo, de medo. Benedita manteve a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, a respiração controlada. Ela havia ensaiado esse momento em sua mente centenas de vezes nas últimas semanas. A sinhá anunciou que havia sido roubada. Disse que o ladrão tinha até o pôr do sol do dia seguinte para devolver o que havia sido roubado e confessar. Se isso acontecesse, a punição seria apenas alguns açoites. Mas se ninguém se apresentasse, ela começaria a torturar escravos um por um até descobrir quem era o culpado. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Ninguém se moveu, ninguém falou. Os escravos sabiam que mesmo que fossem inocentes, poderiam ser punidos só para servir de exemplo. A vida de um escravo valia menos que a de um animal de carga. Benedita passou aquela noite em agonia. Sabia que se fosse descoberta, morreria. Assim a Mariana não teria misericórdia. Mas ela também sabia que não poderia confessar. Confessar significaria perder sua única chance de encontrar Maria. Significaria que tudo o que havia feito teria sido em vão. Na manhã seguinte, o prazo dado pela sinhá expirou sem que ninguém confessasse. Como prometido, ela começou as torturas. O primeiro foi um jovem escravo chamado Pedro, de apenas 16 anos,
que havia sido visto próximo da casa grande na semana do roubo. Ele foi amarrado no tronco e açoitado até que suas costas se transformassem em carne viva. Mas ele não confessou porque não tinha nada a confessar. Depois foi a vez de Francisca, a mulher jovem com quem Benedita havia conversado no rio. Ela também foi açoitada brutalmente, mas não tinha informações para dar. Assim a Mariana estava ficando cada vez mais frustrada. Ela sabia que o ladrão estava ali, entre aquelas pessoas observando, e isso a deixava louca de raiva. Foi quando a velha Tomásia deu um passo à frente. A anciã, com seus cabelos brancos e olhos profundos, ergueu a cabeça e falou com voz firme. Disse que sabia quem havia roubado o ouro. Todos os olhos se voltaram para ela. Assim a Mariana sorriu, pensando que finalmente descobriria o culpado. Mas o que Tomásia disse em seguida pegou todos de surpresa. Ela declarou que havia sido ela quem roubou o ouro, que estava cansada de ver sua gente sofrer, que estava velha demais para ter medo da morte, e que devolvia o ouro se assim a prometesse parar com as torturas. Benedita sentiu seu coração parar. Tomásia estava mentindo para proteger o verdadeiro ladrão, para proteger todos eles das torturas que certamente continuariam. Era um ato de sacrifício supremo. Assim a Mariana mandou revistar a senzala de Tomásia. Obviamente, não encontraram nada. A velha escrava disse que havia escondido o ouro no mato, que só ela sabia onde estava, e que só revelaria o local se assim a prometesse que ninguém mais seria punido. Foi um jogo de xadrez verbal. Assim a Mariana não acreditava completamente na confissão de Tomásia, mas também não tinha outras pistas. E a velha escrava estava oferecendo uma saída, uma maneira de recuperar pelo menos parte do ouro, sem perder completamente a face perante os outros escravos. Elas fizeram um acordo. Tomásia seria açoitada, porque um roubo não podia ficar impune, mas seria poupada da morte. E depois do castigo, ela levaria a Sinhá até o local onde supostamente havia escondido o ouro. Benedita assistiu, impotente, enquanto Tomásia era amarrada no tronco. A velha não gritou durante os açoites. Não, apenas apertou os dentes e suportou a dor com uma dignidade que fez até o brutal feitor, Sebastião, sentir um desconforto estranho no peito. Depois do castigo, Tomásia, sangrando e mal conseguindo ficar em pé, foi levada pela Sinhá Mariana e por Sebastião até a mata que cercava a fazenda. Benedita conseguiu segui-los de longe, escondida entre as árvores, seu coração partido pela culpa do que estava acontecendo. Tomásia levou a Sinhá por trilhas estreitas, cada vez mais fundo na mata. E então, em uma clareira próxima ao rio, a velha escrava parou, apontou para um buraco na base de uma árvore grande, disse que havia escondido o ouro ali. A Sinhá Mariana, impaciente, ordenou que Sebastião verificasse. O feitor se abaixou, meteu a mão no buraco, e de repente gritou, puxando a mão para trás. Uma cobra havia o picado. Era uma jararaca, venenosa e mortal. O que aconteceu em seguida foi caótico. Sebastião entrou em pânico, sabendo que se não recebesse tratamento rapidamente, morreria. Assim a Mariana estava em choque, sem saber o que fazer. E Tomásia, aproveitando a confusão, simplesmente se sentou no chão e começou a rezar em voz alta. Ela não rezou em português. Rezou em uma língua antiga que seus ancestrais haviam trazido da África. Uma língua que a maioria dos escravos nascidos no Brasil não entendia mais, mas que ainda ecoava em suas memórias coletivas como um chamado distante de um lar perdido. Assim a Mariana gritou com ela para parar, mas Tomásia continuou. Sua voz ficava cada vez mais alta, cada vez mais poderosa. E então ela disse, em português, palavras que congelariam o sangue de qualquer pessoa. Ela declarou que Deus havia visto tudo. Que Deus sabia de todos os pecados cometidos naquela fazenda. Que Deus sabia dos filhos arrancados de suas mães, dos homens mortos no tronco, das mulheres violentadas, das crianças vendidas como animais. E que Deus traria justiça. Não hoje, não amanhã, mas logo, muito logo. Tomásia olhou diretamente nos olhos da Sinhá Mariana e disse que a fazenda seria destruída, que a família perderia tudo, que o ouro que haviam acumulado com sangue e sofrimento se transformaria em pó. E que isso aconteceria pelas mãos de quem eles menos esperavam. Depois disso, a velha escrava fechou os olhos e morreu. Simplesmente morreu, ali mesmo, sentada debaixo daquela árvore, como se sua alma tivesse escolhido aquele momento para partir. Assim a Mariana ficou paralisada por alguns segundos. Sebastião, ainda segurando sua mão picada, estava branco de dor e medo. Eles voltaram correndo para a fazenda, deixando o corpo de Tomásia na mata.
Sebastião foi tratado por um curandeiro local e sobreviveu à picada da cobra, mas ficou com a mão parcialmente paralisada pelo resto da vida. E assim a Mariana nunca mais foi a mesma depois daquele dia. As palavras de Tomásia a assombravam. Ela começou a ter pesadelos, a ver sombras onde não havia nada, a ouvir vozes durante a noite. Para a Benedita, a morte de Tomásia foi devastadora. A velha escrava havia se sacrificado, havia dado sua vida para proteger quem quer que tivesse realmente roubado o ouro. E Benedita sabia que esse sacrifício não poderia ser em vão. 3 semanas depois, João Batista voltou à fazenda. Ele trazia notícias. Havia encontrado Maria. A menina estava viva, trabalhando em uma fazenda de café em Minas Gerais, a cerca de 80 quilômetros de distância. Mas as notícias não eram boas. Maria havia sido comprada por um fazendeiro chamado Capitão Soares, um homem conhecido por sua brutalidade. A menina estava sendo maltratada, passava fome, dormia no chão de um galpão úmido com outros escravos. João Batista havia conseguido falar brevemente com ela, e Maria havia pedido que ele dissesse à mãe que estava rezando todos os dias para que Deus as reunisse novamente. Benedita sentiu como se uma faca tivesse atravessado seu coração. Saber que Maria estava viva era um alívio imenso, mas saber que ela estava sofrendo era uma tortura. Ela precisava fazer algo, precisava agir. João Batista disse que havia uma maneira de trazer Maria de volta, mas seria arriscado e caro. Ele conhecia um grupo de pessoas, incluindo alguns escravos fugitivos e alguns homens livres, que faziam resgates. Por uma quantia significativa de ouro, eles invadiriam a fazenda do Capitão Soares durante a noite, pegariam Maria e a trariam de volta. Era perigoso. Se fossem pegos, todos seriam mortos. Mas Benedita não tinha escolha. Ela deu a João Batista o restante do ouro que havia roubado, junto com as joias. Era tudo que ela tinha, toda a sua aposta, em uma única jogada, desesperada. O plano foi marcado para daqui a 2 semanas. João Batista disse que precisava de tempo para organizar as pessoas certas e planejar a operação com cuidado. Benedita passaria aquelas 2 semanas em uma agonia de esperança e medo. Mas enquanto isso, algo estava acontecendo na fazenda Santa Cruz, que mudaria tudo. Assim a Mariana estava ficando cada vez mais paranoica e instável. As palavras de Tomásia, antes de morrer, haviam plantado uma semente de medo em seu coração, que crescia a cada dia. Ela começou a ver sinais e presságios em tudo. Uma coruja que pousava na janela de seu quarto todas as noites. Um espelho que rachou sem motivo aparente. Uma tempestade que destruiu parte da plantação de café. Para assim a Mariana, tudo isso eram avisos de que a maldição de Tomásia estava se manifestando. Ela começou a ir à igreja com mais frequência, a fazer doações generosas, a rezar obsessivamente. Mas nada parecia acalmar seu espírito atormentado. E então, em uma manhã de julho, aconteceu algo que abala toda a estrutura da fazenda. O coronel Augusto morreu. O homem que havia estado paralisado por anos, preso em seu próprio corpo, finalmente faleceu durante a noite. Quando assim a Mariana acordou e foi verificar como ele estava, encontrou-o frio e rígido em sua cama. A morte em si não foi uma surpresa. O coronel estava naquele estado há anos, e todos sabiam que era questão de tempo. Mas o que surpreendeu a todos foi o que aconteceu durante o velório. O corpo do coronel Augusto estava sendo velado na sala principal da Casa Grande, quando um dos filhos do casal, Eduardo, que havia viajado de São Paulo para o funeral, encontrou algo perturbador. Entre os pertences de seu pai, havia documentos que revelavam dívidas enormes. A fazenda estava falida. O coronel havia feito investimentos ruins. Havia emprestado dinheiro a pessoas que nunca pagaram de volta. Havia gastado fortunas em luxos que a propriedade não podia sustentar. Assim a Mariana entrou em pânico. Ela havia acreditado que era rica, que tinha segurança financeira, que poderia viver confortavelmente com o ouro que havia guardado. Mas agora descobria que a fazenda estava afogada em dívidas. Credores começariam a aparecer assim que soubessem da morte do coronel. A propriedade poderia ser confiscada. Ela poderia perder tudo. E foi nesse momento de desespero que assim a Mariana se lembrou do ouro que havia sido roubado. Aquele ouro que agora fazia ainda mais falta. Aquele ouro que poderia ter sido usado para pagar algumas das dívidas mais urgentes. Ela ficou obcecada em recuperá-lo. Chamou Sebastião e ordenou que ele interrogasse todos os escravos novamente. Mas desta vez, de uma maneira diferente. Ela não queria mais torturas públicas que pudessem assustar os escravos, e faz-clós trabalhar menos. Ela queria interrogatórios privados,
sutis, estratégicos. Benedita sabia que era questão de tempo até que chegasse sua vez. Ela não tinha o ouro mais. Havia dado tudo para João Batista. Se fosse interrogada e não conseguisse fornecer respostas satisfatórias, seria torturada. E sob tortura ela poderia acabar revelando tudo. Ela precisava de um plano de contingência. E foi então que se lembrou das cartas. As cartas de amor entre a Sinhá Mariana e o padre morto. Se fosse confrontada, ela usaria essas cartas como moeda de troca. Revelaria o segredo da Sinhá, destruiria sua reputação, e na confusão que se seguiria, talvez conseguisse escapar. Mas Benedita não esperava pelo que aconteceu em seguida. Na noite anterior ao dia marcado para o resgate de Maria, Benedita estava na senzala quando ouviu gritos vindos da casa grande. Correu até lá junto com outros escravos e encontrou uma cena caótica. A casa estava pegando fogo. Chamas enormes consumiam o telhado, as paredes, tudo. A Sinhá Mariana estava do lado de fora, em seu camisão branco, gritando histericamente. Alguns escravos tentavam apagar o fogo com baldes de água, mas era inútil. As chamas eram grandes demais, fortes demais. Nunca ficou claro como o incêndio começou. Alguns disseram que foi uma vela que tombou. Outros juraram ter visto um escravo entrando e saindo da casa pouco antes das chamas começarem. E havia quem sussurrasse que foi a própria Sinhá Mariana, em um momento de loucura, que ateou fogo na casa, preferindo destruir tudo a perder para os credores. Benedita assistiu enquanto a casa grande, aquele símbolo de opressão e sofrimento, era consumida pelas chamas. E dentro dela, estava o quarto da Sinhá Mariana. E dentro daquele quarto, no esconderijo secreto, estavam as cartas que poderiam ter destruído a reputação da senhora da fazenda. Mas agora tudo estava virando cinzas. As cartas, o ouro que havia sobrado, as joias, tudo estava sendo destruído pelo fogo. E com eles, a última conexão física com os crimes e pecados daquela família. O incêndio durou a noite toda. Pela manhã, tudo o que restava da casa grande era um esqueleto carbonizado. Paredes negras de fuligem, vigas caídas ainda fumegando. A Sinhá Mariana estava sentada no chão suja dos cinces, os olhos vazios, murmurando incoerentemente sobre maldições e justiça divina. E Benedita, em meio a todo aquele caos, percebeu algo. A profecia de Tomásia estava se cumprindo. A fazenda estava sendo destruída. A família estava perdendo tudo. E Benedita, a escrava que havia roubado o ouro da Sinhá, estava ali, testemunhando tudo. Na noite seguinte, conforme planejado, João Batista e seu grupo fizeram o resgate. Invadiram a fazenda do Capitão Soares no meio da madrugada. Pegaram Maria e fugiram antes que alguém pudesse reagir. 3 dias depois, João Batista chegou à fazenda Santa Cruz com a menina. Benedita viu sua filha pela primeira vez em 5 meses. Maria estava magra, tinha marcas de chicote nas costas, seus olhos pareciam mais velhos, como se tivessem visto coisas que nenhuma menina de 14 anos deveria ver. Mas estava viva. Estava ali, nos braços de sua mãe. As duas chorando e se abraçando como se pudessem fundir seus corpos em um só. Mas a alegria do reencontro foi manchada pela realidade sombria de sua situação. Maria havia sido resgatada ilegalmente. O Capitão Soares certamente estaria procurando por ela. E quando descobrisse que ela estava na fazenda Santa Cruz, viria buscá-la. Ou pior, mandaria as autoridades. Benedita sabia que não podiam ficar ali. Precisavam fugir. Mas para onde? Como? 2 escravas fugitivas não teriam chance de sobreviver por muito tempo. Foi João Batista quem ofereceu uma solução. Ele conhecia uma rede de pessoas, incluindo abolicionistas, quilombolas e negros libertos, que ajudavam escravos fugitivos a chegar até lugares mais seguros. Havia um quilombo nas montanhas, a cerca de 1 semana de viagem, onde Benedita e Maria poderiam viver em liberdade. A viagem seria perigosa, através de matas fechadas cruzando rios, evitando estradas onde capitães do mato poderiam estar patrulhando. Mas era a única chance que tinham. Benedita tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela e Maria fugiriam. Deixariam para trás tudo o que conheciam, por mais doloroso que fosse, em busca de liberdade. Na noite anterior à fuga, Benedita foi até as ruínas da Casa Grande. No meio dos escombros carbonizados, ela se ajoelhou e rezou. Agradeceu a Deus por ter trazido Maria de volta. Pediu perdão por ter roubado, mesmo sabendo em seu coração que aquele ouro nunca havia pertencido verdadeiramente à Sinhá Mariana. Pediu proteção para a jornada que estava prestes a começar. E então ela fez algo que a surpreendeu. Perdoou.
perdoou assim a Mariana. Não porque a mulher merecesse perdão, mas porque Benedita não queria mais carregar o peso do ódio em seu coração. A fazenda já havia sido destruída. A família já havia perdido tudo. A justiça, de uma forma ou de outra, havia sido feita. Benedita percebeu que não foi sua vingança que destruiu a fazenda. Foi a própria ganância e crueldade da família. Foi o peso de seus próprios pecados. Ela havia apenas sido um instrumento, uma peça no plano maior que Deus havia orquestrado. As palavras de Tomásia antes de morrer fizeram sentido agora. A velha escrava havia dito que a destruição viria pelas mãos de quem eles menos esperavam. E tinha razão. Não foi um escravo revoltado que destruiu a fazenda. Não foi um ataque externo. Foi o próprio sistema de crueldade e exploração que a família havia construído, que eventualmente desmoronou sobre eles. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Benedita e Maria deixaram a fazenda Santa Cruz. João Batista as guiou pela primeira parte da jornada, mostrando o caminho até onde uma outra pessoa pegaria o revezamento. Elas caminharam por dias, dormindo em matas, comendo o que conseguiam encontrar, ou o que pessoas bondosas ao longo do caminho lhes davam. Maria, apesar de sua juventude e do trauma que havia sofrido, mostrou uma força surpreendente. Ela não reclamou uma vez, não chorou. Apenas seguia em frente passo após passo, mantendo os olhos fixos no horizonte. Finalmente, depois de 8 dias de viagem extenuante, elas chegaram ao Quilombo. Era uma comunidade escondida no alto das montanhas, cercada por mata densa, praticamente invisível para quem não soubesse exatamente onde procurar. Havia cerca de 200 pessoas vivendo ali, todas fugitivas da escravidão, todas buscando o mesmo que Benedita e Maria: liberdade. O líder do Quilombo era um homem chamado Cipriano, um ex-escravo de cerca de 50 anos, que havia fugido 20 anos antes e ajudado a construir aquela comunidade. Ele recebeu Benedita e Maria com gentileza, ofereceu-lhes comida, água, um lugar para dormir. Naquela noite, sentada ao redor de uma fogueira com outras mulheres do Quilombo, Benedita contou sua história. Contou sobre o roubo do ouro, sobre o sacrifício de Tomásia, sobre o resgate de Maria, sobre o incêndio que destruiu a fazenda. As mulheres escutavam em silêncio, algumas balançando a cabeça em reconhecimento, outras com lágrimas nos olhos. Uma das mulheres mais velhas, chamada Rosa, disse algo que Benedita nunca esqueceria. Ela disse que Benedita não havia roubado nada, havia apenas recuperado uma pequena parte do que havia sido roubado dela e de seu povo por gerações, que o verdadeiro roubo era a escravidão em si, não o ato de uma mãe desesperada tentando salvar sua filha. Você consegue imaginar o que significa perder tudo para ganhar o que realmente importa? Como você reagiria em uma situação de escolha impossível como essa? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Nos meses seguintes, Benedita e Maria começaram a construir uma nova vida no Quilombo. Benedita ensinava às crianças as coisas que havia aprendido ao longo de sua vida. Maria, apesar de sua pouca idade, ajudava nas plantações e aprendia ofícios com as outras mulheres. Mas Benedita não conseguia parar de pensar na fazenda Santa Cruz, o que teria acontecido depois que ela e Maria fugiram. Assim a Mariana teria sobrevivido à destruição de sua vida, os outros escravos teriam sido vendidos para pagar as dívidas. Essas perguntas a atormentavam nas noites silenciosas. A resposta veio 6 meses depois, quando um novo grupo de fugitivos chegou ao Quilombo. Entre eles estava Francisca, a mulher jovem que havia sido açoitada durante as investigações sobre o roubo do ouro. Ela trazia notícias. A fazenda Santa Cruz havia sido leiloada para pagar as dívidas do coronel Augusto. Todos os escravos haviam sido vendidos para diferentes compradores. Assim a Mariana havia perdido absolutamente tudo. Sua família a havia abandonado, envergonhada pela falência e pelos rumores que começaram a circular sobre sua vida pessoal. Francisca contou que, depois do incêndio, pessoas começaram a falar, antigos empregados da fazenda, outros escravos que haviam sido vendidos anos antes, até mesmo alguns membros da própria família, começaram a revelar segredos. O romance com o padre não foi o único. Havia outras histórias de comportamento impróprio, de crueldade extrema, de atos que chocavam até mesmo os padrões da época. Assim a Mariana, segundo Francisca, havia sido vista pela última vez vagando pelas ruas de uma pequena cidade vizinha, vivendo como mendiga, sua mente completamente destruída. As pessoas diziam que ela falava sozinha, que via coisas que não estavam lá, que repetia sem parar as palavras que Tomásia havia dito antes de morrer,
sobre maldições e justiça divina. Benedita ouviu tudo isso com sentimentos misturados. Parte dela sentia satisfação em saber que a mulher que havia causado tanto sofrimento estava agora sofrendo ela mesma. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a perdoar naquela noite nas ruínas da Casa Grande, sentia apenas pena, porque Benedita havia percebido algo fundamental. A vingança não traz paz. A destruição do inimigo não apaga a dor do passado. O que traz paz é a liberdade. É ter sua filha ao seu lado. É dormir sem medo de ser acordada por chicotadas. É saber que você tem valor como ser humano, não como propriedade. Os anos passaram. Benedita e Maria viveram no Quilombo, vendo a comunidade crescer e prosperar. Maria eventualmente se casou com um jovem do Quilombo, um rapaz forte e gentil chamado Antônio. Eles tiveram 3 filhos, e Benedita teve a alegria de ver seus netos crescerem em liberdade, algo que ela nunca pensou que viveria para ver. Em 1888, 31 anos depois de sua fuga, Benedita ouviu a notícia que mudaria o Brasil para sempre. A escravidão havia sido abolida. A princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea, depois de quase 4 séculos de um dos mais cruéis sistemas de escravidão da história humana. Finalmente estava terminado. Benedita tinha 63 anos naquela época. Estava sentada sob uma grande árvore no centro do Quilombo quando a notícia chegou. Um mensageiro havia subido a montanha especialmente para contar aos quilombolas. Eles eram livres. Todos eram livres. Não precisavam mais se esconder. Podiam descer as montanhas e viver suas vidas abertamente, sem medo. A celebração que se seguiu durou 3 dias. Havia música, dança, comida, lágrimas de alegria. Pessoas que haviam vivido décadas escondidas nas montanhas, finalmente podiam respirar sem medo. Mas para muitos, incluindo Benedita, a liberdade legal chegava tarde demais. Eles haviam perdido anos, décadas, vidas inteiras para a escravidão. Benedita viveu mais 8 anos após a abolição. Ela viu o Quilombo se transformar em uma aldeia reconhecida, com escolas e igrejas. Viu seus netos crescerem e terem seus próprios filhos. E em 1896, aos 71 anos, ela morreu pacificamente durante o sono, rodeada por sua família. Maria estava ao lado de sua mãe quando ela faleceu. Segurou sua mão e chorou, mas eram lágrimas de gratidão, não apenas de tristeza. Gratidão por ter tido aqueles anos com ela. Gratidão pela coragem que sua mãe havia demonstrado ao roubar aquele ouro e arriscar tudo para salvá-la. Gratidão pela fé que Benedita havia mantido mesmo nos momentos mais escuros. Porque foi a fé que sustentou Benedita. Não foi o ouro, não foi a vingança. Foi a crença profunda de que Deus via o sofrimento de seu povo, que a justiça eventualmente prevaleceria, que o amor era mais forte que o ódio. A história de Benedita se espalhou pelo Quilombo e além. Tornou-se uma lenda contada de geração em geração. A história da escrava que roubou o ouro da Sinhá e vingou sua filha. Não através de violência ou ódio, mas através de coragem, determinação e fé inabalável. Anos depois, quando o local da antiga Fazenda Santa Cruz foi escavado por historiadores, eles encontraram os restos da Casa Grande destruída pelo incêndio. Entre as ruínas, encontraram fragmentos de cartas queimadas, moedas de ouro derretidas, objetos que contavam a história de uma família que havia acumulado riqueza através do sofrimento alheio e que havia perdido tudo. Mas eles também encontraram algo mais. Enterrado próximo às ruínas da senzala, havia um pequeno cemitério não marcado. Ali estavam enterrados dezenas, talvez centenas de escravos que haviam morrido naquela fazenda ao longo dos anos. Pessoas cujos nomes foram esquecidos, cujas histórias nunca foram contadas, cujas vidas foram roubadas pela instituição brutal da escravidão. Entre aqueles restos, os arqueólogos encontraram sinais de que algumas pessoas haviam sido enterradas com pequenos objetos pessoais, um pedaço de pano colorido, um pequeno amuleto, uma conta de vidro. Coisas simples, mas que representavam a humanidade daquelas pessoas. Sua resistência em manter sua identidade e dignidade mesmo nas circunstâncias mais desumanas. A história de Benedita não é apenas sobre uma mulher que roubou ouro e vingou sua filha. É sobre a resistência de um povo inteiro contra um sistema que tentou destruí-los. É sobre mães que lutaram para proteger seus filhos. É sobre famílias que foram separadas, mas que nunca esqueceram umas das outras. É sobre fé que persistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Hoje, no local onde ficava a Fazenda Santa Cruz, há um memorial. Ele foi construído pelos descendentes dos escravos que trabalharam naquela terra. Há placas com nomes,
incluindo o de Benedita e Maria, contando suas histórias. Há um jardim tranquilo onde visitantes podem refletir sobre o passado doloroso e sobre como é importante nunca esquecer essas histórias, porque esquecer seria trair a memória de todas aquelas pessoas que sofreram. Seria ignorar as lições que a história nos ensina sobre a dignidade humana, sobre justiça, sobre o preço terrível da crueldade e da ganância. A história de Benedita nos lembra que mesmo nos momentos mais escuros, quando parece que não há esperança, quando parece que o mal prevalecerá, sempre há pessoas que encontram coragem para resistir, pessoas que escolhem o amor sobre o ódio, que escolhem a fé sobre o desespero, que escolhem lutar mesmo quando as chances parecem impossíveis. E nos lembra também que a verdadeira justiça não vem da vingança. Assim a Mariana perdeu tudo, é verdade, mas não foi Benedita quem a destruiu. Foi o peso de seus próprios atos, a consequência natural de uma vida construída sobre a exploração e crueldade. Benedita apenas pegou de volta uma pequena parte do que havia sido roubado dela e usou para salvar o que era mais precioso. Swaff, o ouro que Benedita roubou, que pareceu tão importante naquele momento, no final não foi o que realmente importou. O que importou foi o reencontro de mãe e filha. O que importou foram os anos que viveram juntas em liberdade. O que importou foi a família que construíram, os netos que vieram, as gerações que seguiram, e o que importou foi que elas viveram para ver a abolição da escravidão. Viveram para ver um dia em que pessoas negras não eram mais propriedade de outras pessoas. Um dia que muitos pensaram que nunca chegaria, mas que chegou porque pessoas como Benedita, como Tomásia, como Maria, como milhões de outras, nunca pararam de acreditar, nunca pararam de resistir, nunca pararam de lutar. A fé de Benedita não foi uma fé passiva, foi uma fé ativa, que a impulsionou a agir, a arriscar, a desafiar. Foi uma fé que dizia que Deus estava do lado dos oprimidos, que a justiça eventualmente prevaleceria, que o amor era mais forte que qualquer corrente. E foi essa fé que no final destruiu a fazenda. Não literalmente, claro. Foi o incêndio que consumiu a casa grande. Foram as dívidas que forçaram a venda da propriedade. Foram as consequências naturais das ações da Sinhá Mariana e sua família. Mas foi a fé de Benedita que lhe deu força para sobreviver, para salvar sua filha, para construir uma nova vida. E no processo, ela testemunhou a destruição daquele lugar de dor e sofrimento.